constituída por 17 vereadores, reúne-se em sessão solene para a entrega do diploma de título honorífico de cidadão patense ao excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant. O título honorífico de cidadão patense constitui a mais alta honraria concedida ao cidadão pela Câmara Municipal e expressa, de maneira pública e oficial, o reconhecimento e o agradecimento de Patos de Minas a personalidades que adotaram a nossa cidade, dando a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município e da nossa gente. Iniciando os trabalhos, convidamos para tomarem assento nas cadeiras reservadas à frente do plenário as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão Ferreira. A excelentíssima senhora vice-prefeita de Patos de Minas, Sandra Cristina Gomes da Silva. O excelentíssimo senhor juiz de direito, diretor do Fórum de Patos de Minas, Dr. José Humberto da Silveira. Dr. Abelardo Medeiros Mota, presidente em exercício da 45ª subseção da OAB Patos de Minas. O excelentíssimo senhor comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcos Vinícius Lima Rodrigues. O excelentíssimo senhor secretário de governo, Emerson Rocha de Azevedo. Convidamos agora para tomar assento junto à mesa diretora nosso ilustre homenageado, que será recepcionado pela vereadora Elizabeth Maria Nascimento e Silva, professora Beth. Excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Brant, vice-governador do Estado de Minas Gerais. Neste momento, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene. Convido a ouvirmos o hino nacional e, na sequência, o hino a Patos de Minas. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu fundo espelha essa grandeza terra colada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, doce
filhos deste soles mais gentil, pátria amada Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve sol, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, bendigo o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá morada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Poeta avermelhada, que se ondula em a
Sejam todos bem-vindos a esta honrosa homenagem de título honorífico de cidadão patense prestada pela nossa Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor prefeito Luiz Eduardo Falcão Ferreira, colegas vereadores, demais autoridades, imprensa, público presente, senhor homenageado, o Poder Legislativo de Patos de Minas muito se orgulha por receber nesta noite o homenageado, excelentíssimo senhor vice-governador Paulo Eduardo Rocha Brant, pessoa tão importante para a nossa cidade, e demais autoridades que engrandecem sobremaneira esta sessão solene. Importa salientar que o título honorífico de cidadão patense tem a missão honrosa de abraçar e adotar oficialmente pessoas que, embora não tenham nascido em Patos de Minas, devotam suas ações pelo progresso e desenvolvimento da nossa comunidade. Personalidades essas que vêm crescendo com solidez e idoneidade, elevando o nosso município e agregando valores importantes na vida de muitos concidadãos. A homenagem desta noite é digna e merecida por todo o trabalho e colaboração dedicado por Vossa Excelência, senhor Paulo Brant. A valorização da sociedade mineira e elevada contribuição para a sociedade patense, de modo que Vossa Excelência, por diferentes feitos, já faz parte da história de Patos de Minas. Assim, hoje, comemoramos a sua honrosa filiação, que soma e edifica nossa querida Patos de Minas. Afinal, a verdadeira riqueza de uma cidade não consiste em suas praças ou monumentos, e sim nas pessoas que nela vivem, em sua população, como também nas pessoas que contribuem para o nosso progresso. Portanto, sinta-se abraçado pelo povo patense. Solicito ao vereador secretário Vitor Porto Fonseca Gonçalves que faça a leitura das correspondências alusivas a esta sessão. Boa noite, prezados. Ofício número 2 de 2021, Patos de Minas, 29 de julho de 2021. Ao senhor Ezequiel Macedo Galvão, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Senhor presidente, venho através deste informar que, por compromissos anteriormente agendados, estarei impossibilitado de comparecer à cerimônia para entrega do título honorífico de cidadão patense a ser realizado no dia de 29 de julho de 2021, no plenário da Câmara Municipal. Desde já agradeço a compreensão e presto ao homenageado minhas felicitações. Atenciosamente, Vicente de Paula Souza, vereador. Ao excelentíssimo senhor Ezequiel Macedo Galvão, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, venho através desta comunicar minha ausência nesta sessão solene de entrega do título honorífico de cidadão patense ao vice-governador do Estado de Minas Gerais, senhor Paulo Eduardo Brant, pelo qual tenho admiração e respeito. Comunico que, devido a um compromisso externo previamente agendado, na oportunidade, parabenizo ao homenageado e reitero a importância desse título como reconhecimento ao seu trabalho e à sua pessoa. Contando com a compreensão de Vossa Excelência e dos demais pares e convidados, agradeço o convite. Atenciosamente, Itamar André dos Santos, vereador. Impossibilitado de comparecer pessoalmente à solenidade em que o prezado vice-governador de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant, recebe o honroso e merecido título honorífico de cidadão patense, envio-lhe meu abraço e cumprimentos. Atenciosamente, vereador José Carlos da Silva Carlito. Excelentíssimo senhor presidente Ezequiel Macedo Galvão, acuso o recebimento do honrado convite por motivos de viagem para exames médicos. Não está prevista a minha volta a Patos de Minas até a data da solenidade. Externo ao ensejo a minha admiração ao excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Brant, agente político
que sempre envidou os seus esforços em prol do povo mineiro, e o faz com honestidade, dedicação e espírito público ímpar. Ao parabenizá-lo pela justa homenagem, invoco a lição de Calvin Coolidge: ninguém é homenageado pelo que recebeu. A homenagem é uma recompensa pelo quanto de si mesmo entregou. Aceitem o meu forte e afetuoso abraço extensivo ao homenageado e aos eminentes membros do Poder Legislativo Municipal. Dr. Melquiades Fortes da Silva, filho, juiz de direito da cidade de Patos de Minas. Gostaria de registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Eli, e, ao mesmo tempo, convidá-lo para fazer parte aqui da nossa mesa. Informamos que, por se tratar de um evento de natureza pública, esta solenidade segue um protocolo formal, sendo os trabalhos conduzidos por esta presidência da Câmara Municipal e a palavra aberta somente ao representante do Poder Executivo Municipal, ao homenageado, excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Brant, e ao representante do Poder Legislativo Municipal, que desta vez será o autor da homenagem, vereador José Eustáquio de Faria Júnior, não havendo, portanto, palavra franca. É importante registrar que o título honorífico de cidadão patense, previsto no artigo 68, inciso 24, da Lei Orgânica Municipal e outorgado por meio de decreto legislativo aprovado pelos vereadores, é concedido à pessoa não natural de Patos de Minas, mediante proposta aprovada por 2/3 dos membros da Câmara, que reconhecidamente tenha prestado relevantes serviços ao município, se destacando pela atuação exemplar na vida pública e particular, e que desenvolva ações voltadas para o interesse comum da sociedade patense. Nesse instante, passamos à entrega do diploma ao homenageado da noite, durante a qual o secretário, o vereador Vitor Porto, fará a leitura de um breve histórico do homenageado e logo após se dará a entrega do diploma. Natural de Diamantina, Paulo Eduardo Rocha Brant é filho de Moacir Pimenta Brant e Yolanda Raimunda da Rocha, irmão de Roberto, Ronaldo, Maria Célia, Fernando, Luci, Moacir, Etelvina, Ana Maria e Pedro Guilherme, casado com Alexia Rodrigues de Paiva Brant, e pai de 4 filhos, João Paulo, Ana Márcia, Marcelo e Luísa. Graduado em Engenharia Civil e em Economia, Paulo Brant é pós-graduado em Economia e especialista em Estratégia Empresarial, e já atuou como professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC, Minas Gerais, bem como do Departamento de Ciência da Computação e do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Além disso, exerceu o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento, seção Minas Gerais, do Conselho Regional de Economia, do Conselho Federal de Economia e da Associação Brasileira de Profissionais de Projetos, ABRAPO. Atuou também como superintendente executivo de Relações Institucionais da FIENG, diretor-presidente da Celulose Nipo Brasileira e Senibra, secretário de Estado de Cultura e secretário adjunto da Secretaria de Estado da Indústria, Mineração e Comércio de Minas Gerais. Da mesma maneira, foi diretor executivo da Benji Distribuidora, Títulos e Valores Mobiliários, diretor executivo, diretor e vice-presidente no Banco do Estado de Minas Gerais, Benji, assim como exerceu diversos cargos no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, dentre eles assessor da presidência, coordenador, diretor, superintendente, economista-chefe e analista de projetos. Ademais, é autor das seguintes publicações: Economia Mineira, Diagnóstico
e perspectivas, evolução e perspectivas do setor industrial em Minas Gerais, programa de estabilização e os bancos, e o setor industrial em Minas Gerais, características, desempenho recente e perspectivas. Atualmente, Paulo Eduardo Rocha Brant é vice-governador do Estado de Minas Gerais e tem se destacado pela postura à frente das atrações de investimento e do relacionamento com lideranças políticas e institucionais no nosso Estado. Além disso, tem prestado relevantes serviços na condução e gerenciamento de eventos e situações de alta complexidade, a exemplo de Brumadinho, das enchentes e suas consequências da pandemia e da segurança pública. Já no que diz respeito à sua contribuição para o município de Patos de Minas, Paulo Eduardo Rocha Brant desenvolveu e tem coordenado ações de atração de investimentos para a vinda de empresas ligadas ao agronegócio, especialmente de fertilizante, assim como tem atuado de forma sistêmica e harmônica na vacinação, na busca e disponibilização de insumos, criando sinapses para a produção de vacinas com o FMG, de pessoal e equipamentos aos hospitais para enfrentamento à pandemia e em várias ações ligadas à segurança pública na 10ª Região de Polícia Militar, elevando a forma e o método de gestão e empregos. Por isso, o atual vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant, faz jus à homenagem de cidadão patense, outorgada nesse momento pela Câmara Municipal de Patos de Minas, como forma de reconhecimento da população por seus relevantes serviços prestados ao nosso Estado e ao nosso município. Então, peço que venha à frente o agraciado, excelentíssimo senhor vice-governador Paulo Eduardo Rocha Brant e o autor da homenagem, vereador José Eustáquio de Faria Júnior. Finalizada a entrega do diploma, passo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Luiz Eduardo Falcão Ferreira. Senhoras e senhores, boa noite. Agradecer pela acolhida, presidente vereador Ezequiel, presidente dessa Casa Legislativa, nosso excelentíssimo vice-governador Paulo Brant, deputado estadual, doutor Eli Tarquínio, todas as autoridades presentes, me permitam dar as boas-vindas a todos aí, em nome dessas autoridades nominadas anteriormente. Nós temos tido uma oportunidade desde 2019, desde o início do governo de Romeu Zema e Paulo Brant, uma oportunidade diferente. É bem verdade que o Estado não passa pelas melhores condições, não temos aquela realidade que gostaríamos, para ver sempre obras sendo inauguradas, palmas, fotografias, abraços e eventos políticos, esperando as autoridades no aeroporto,
Mas, por outro lado, temos visto uma recuperação impressionante do Estado. Eu, como prefeito de Patos, cargo que ocupo momentaneamente, estou muito ansioso, vice-governador, para, junto do senhor, junto do governador do Estado, anunciar os equipamentos para a Santa Casa, anunciar obras para Patos de Minas. Mas antes disso, eu tenho consciência de que é preciso colocar o salário dos servidores do Estado em dia, algo que acontece nesse exato e preciso momento. É preciso quitar as dívidas com os fornecedores, algo que tem sido feito também pelo Estado. Estou muito ansioso para ver a dívida do Estado com o município de Patos em relação à saúde, que ultrapassa 50 milhões de reais, para ver essa dívida renegociada, vê-la quitada, ou o início do seu pagamento. Mas, por outro lado, preciso reconhecer, por um dever de justiça, que o governo do Estado já passou para Patos de Minas, desde janeiro de 2019, 25 milhões de reais aproximadamente. Isso não rende manchete. As rádios, a televisão, os sites, eles não vão falar isso. E eu não estou aqui para elogiar o governo, para puxar o saco do governo, mas, como ser humano, eu aprendi a ser justo. E é nosso dever informar isso, porque assumindo a prefeitura em janeiro, tomei pé da situação financeira da prefeitura e vejo que 350 mil aproximadamente caem na conta do município todos os meses por conta de dívidas atrasadas do senhor Fernando Pimentel, ex-governador, e do senhor Antônio Andrade, ex-vice-governador, que arrebentaram Minas Gerais. Essa é a verdade. Eu não estou aqui com nenhuma perseguição pessoal, é a pura e simples verdade. Então, governantes que raramente apareciam em Patos de Minas e não trouxeram nada para Patos também. Muitos podem dizer, mas o que o Zema e o Paulo Brandt trouxeram para Patos de Minas até agora? Bom, primeiro dizer que eles ainda têm 1 ano e meio de governo. Eu tenho muita confiança de que nós ainda teremos grandes notícias, a começar pela Santa Casa. A Santa Casa que receberá, até janeiro do ano que vem, 11 milhões de reais de injeção financeira do governo municipal. Eu vi e ouvi, por parte de alguns órgãos da imprensa local, algumas falas de uma ignorância e de um desconhecimento imenso ao dizer que a prefeitura não entraria com nada para a Santa Casa. O que a prefeitura fez? Bom, a prefeitura simplesmente peitou o desafio, que não foi peitado anteriormente, nem no ano passado, nem em 2019, nem em 2018, nem em 2017, nem nunca, de enfrentar o desafio da saúde pública da cidade de frente e trazer solução. Sentar com a FEPAM e convencer a FEPAM a investir 10 milhões de reais em mais 2 andares naquele prédio de 6 mil metros quadrados, de sentar com a presidência da Santa Casa, que já está criada desde 2019, mas não houve coragem para fazer, nem em 2019, nem em 2020. Então é isso que a prefeitura está fazendo, convencendo os prefeitos da Amapá, de todo o Alto Paranaíba, a entrar com a ajuda mensal financeira para viabilizar esse hospital, e também trabalhando junto aos prefeitos do Noroeste, algo que nós faremos amanhã de novo, 6h30 da manhã, eu estou saindo para Paracatu, para reunir os prefeitos do Noroeste e explicar que Patos de Minas, a região do Alto Paranaíba, a região do Noroeste como um todo, precisa melhorar a saúde, porque eu não aguento mais receber mensagem e ligação de pessoas que estão sofrendo na UPA, pessoas que estão sofrendo no hospital regional. Eu não aguento mais, não é porque enche o saco, não. Não aguento mais porque eu sou ser humano. Eu não dou conta de ser prefeito e falar, não, isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo, não atende, não. Isso aí vai acontecer, você tem que acostumar com isso. Senão você não vive. Então não vou viver, porque são irmãos. São pessoas que não têm uma perna, estão em vias de perder a outra. Como a senhora que eu recebi a ligação na semana passada. Pessoa que deu Covid e na hora de estubar deu problema aqui na traqueia e tem que fazer um procedimento que chama bronco, não sei o que lá das quantas, e morre, não morre. E não tem onde fazer. Pessoa que está com o ovário, com o útero inchado, precisa fazer uma cirurgia de urgência e não tem lugar para fazer. E pensar que essa é a realidade
de mais de 3.000 patenses que estão há mais de 2 anos esperando uma cirurgia eletiva. Não é só por causa da pandemia, não. A pandemia tem 1 ano e meio. Tem mais de 2 anos que em Patos não se faz uma cirurgia eletiva. Porque o Hospital São Lucas não faz uma cirurgia eletiva desde antes da pandemia. Então, eu tenho evitado falar do Hospital São Lucas, de seu proprietário. Nós temos conduzido essa situação da forma mais estratégica e menos danosa possível para o município. Tem sido danoso, tem sido doído, porque é um hospital que fecha. Isso é difícil. Ele não tem funcionado a contento, mas pelo menos estava aberto. Ele vai fechar. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que colocar uma Santa Casa de pé em 7 meses. É isso que nós vamos fazer. Pegar um prédio que já existe, montar lá os leitos que der para montar em 6 meses, já começar mais 2 andares, mais 4.000 metros de construção. O projeto já está pronto, já está sendo aprovado na Vigilância Sanitária. E o governo do Estado vai nos ajudar. Hoje nós estamos aqui para homenagear o vice-governador, mas eu não posso perder essa oportunidade ao vê-los aqui reunidos. E como eu disse para o senhor, vice-governador, mais cedo, diversas vezes, ontem à noite também, não tem nada mais urgente na nossa cidade nesse momento do que isso. Nós depois vamos fazer obras de infraestrutura, vamos inaugurar, podemos fazer o que for, mas neste momento não é um ato político, não é para bater palma para o prefeito, nem para o governador, nem para a Câmara de Vereadores, nem para a Amapá, nem para ninguém, nem para o deputado, é para juntar todo mundo e trazer esse hospital que a população espera há décadas e precisa. E eu tenho certeza que unidos nós faremos isso. Estive com o deputado estadual, doutor Eli, junto do secretário de governo, Igor Eto, para explicar essa situação. O deputado está conosco, com o secretário de saúde do Estado, doutor Fábio Baquerete, várias vezes, aqui em Patos, lá em Belo Horizonte. E nós, como eu disse mais cedo lá na Amapá, o vice-governador não veio a Patos só ser homenageado, não, viu, gente? Ele está aqui desde ontem, passou o dia em Patrocínio, chegou em Patos à noite, por ocasião do dia do produtor, do dia do agricultor, aliás, melhor dizendo, esteve em um evento oferecido pela FEPAM, pelo Unipam, com vários produtores, cumpriu a agenda hoje na EPAMIG, conhecendo a realidade daquele local. Passei com ele na MGC 354, que precisa da 3ª faixa ali perto do Posto Cometa, que o trânsito ali fica represado, mas é como eu disse para ele, isso pode ser ano que vem. Agora, esse ano nós precisamos de saúde, porque a pandemia, eu tenho me segurado para não falar isso em público, mas aqui eu vou falar. Nós temos um problema hoje em Patos mais grave que a Covid. Vocês sabiam disso? Parece que não, que a Covid é a tragédia, é uma tragédia mesmo, mas nós temos um problema hoje em Patos mais grave que a Covid. Imagine 3.000 pessoas precisando da cirurgia eletiva e agravando seu quadro. Isso é muito pior. Eu conheço pessoas, o pai do vereador, William, morreu na UPA, esperando uma vaga. Quantas pessoas estão passando pela mesma situação? Então, eu aproveito essa oportunidade aqui para suplicar aos senhores, não só ao senhor vice-governador, como todos os vereadores, como o deputado, vamos nos unir nessa causa. Essa causa não é minha, não. Essa causa é do povo de Patos de Minas. Nós demos sorte e Deus está nos iluminando nesse momento, porque nós temos um cenário sem grandes divisões políticas. Quem está no Conselho Curador da FEPAM não é de outro grupo político, não é adversário de quem está na prefeitura. Quem está na presidência da Santa Casa quer o mesmo que quem está na prefeitura, que quem está também lá na Santa Casa, que os vereadores. Nós estamos conduzindo uma situação que é melhor impossível. Vocês imaginem se um grupo político de Patos estivesse no Conselho Curador da FEPAM e outro grupo estivesse na prefeitura. Vocês acham que a Santa Casa sairia? Vamos ser francos. Não sairia como não saíram diversas conquistas para Patos nos últimos anos, por questões políticas, meramente partidárias, por mesquinharia. Vamos falar a verdade, vamos parar de polidez, vamos parar de parabéns, todo mundo fica bonitinho, faz discurso, tira foto. Vamos falar a verdade. Não adianta vir à rádio amanhã, querer distorcer, falar que não é assim. Não tem união. E chegou a hora de ter essa união. Chegou a hora de ter essa união. A nossa vitória o ano passado não representa um projeto de poder, não, um projeto político partidário, não. Representa uma saída para ir adiante, para caminhar para frente, por mais
redundante, isso é um pleonasmo, mas para avançar. É isso que nós queremos. E se não der certo, eu desisto disso. Eu desisto. Não é possível uma cidade bonita, rica, bem localizada como essa nossa cidade, líder da região, ficar abrindo mão do papel de liderança que tem por vocação. Ah, não vou participar da Amapar porque eu queria ser presidente e eles não deixaram, então eu vou sair da Amapar. Pelo amor de Deus, velho. Isso é vergonhoso. A sede da Amapar está cravada aqui no chão de Patos de Minas. Toda reunião que tem lá, como a de hoje, o vice-governador escutou, a gente tem que ouvir dos prefeitos. Ah, a Amapar não estava difícil aqui, porque se nem Patos participa, como é que nós vamos fazer o nosso trabalho? Patos é o município líder da região. E ao abrir mão desse papel, nós também estamos abrindo mão de investimentos, do protagonismo regional e de tomar frente em relação às políticas públicas que são de nossa responsabilidade, a saber, saúde pública. Nós somos macro-região de saúde. Como é que nós não vamos participar da Amapar e não vamos conversar com os prefeitos para resolver os problemas da saúde? Nós temos aqui em Patos a Superintendência Regional de Ensino. Como é que nós não vamos participar da Associação de Municípios da região e resolver os problemas de educação de forma conjunta? E mais do que isso, o vice-governador está aqui para responder. O que tem mais peso? Ir o prefeito de Guimarães lá conversar com o senhor, ir o prefeito de Coromandel, ou ir o de Coromandel, Vazante, Guimarães, Presidente Olegário, e lá todo mundo junto, e uma associação com quase 20 municípios. Então, essa é a nossa responsabilidade. E o vice-governador viu isso hoje, na reunião com os prefeitos da Amapar. Essa demanda da Santa Casa já está em mãos do governo do Estado. O secretário de Saúde já viu em loco a Santa Casa, já recebeu a relação de equipamentos que nós precisamos, são mais de 10 milhões de reais em equipamentos. O vice-governador já está a par, podemos conversar detidamente sobre esse assunto desde ontem. O governador já está a par, o Ministério da Saúde também, os senadores de Minas, o deputado estadual. Nós temos tudo, absolutamente tudo, para trazer um hospital, montar um hospital que em um breve espaço de tempo terá lá 147 leitos, e futuramente tem que ir para 200 ou mais, porque também não vai resolver só os 147, mais os 120 aproximadamente que tem hoje o Hospital Regional. Porque a macro-região de saúde de Teófilo Otoni, o governo do Estado vai concluir lá um hospital regional que está parado há muito tempo, ele tem mais de 400 leitos. Então explica como é que a nossa macro-região, com 900 mil pessoas, vai fazer com apenas um hospital com 120 leitos aproximadamente, sendo que Patos não tem o seu hospital. Agora vai ter a Santa Casa, melhora a situação. Mas nós também precisamos trabalhar pela ampliação do hospital regional, hoje apresentada a possibilidade para o vice-governador. Nós temos ali no hospital regional algumas estruturas que nós podemos realocar, estruturas administrativas, possibilitando o aumento de leitos naquele espaço. Então é nesse sentido que nós precisamos trabalhar. Repito, muitos desafios para Patos, asfaltamento de estradas vicinais, obras de infraestrutura, escoamento de água pluvial, reformas, sim, mas primeiro a saúde. Porque morto debaixo da terra não adianta ninguém pensar em saúde e em emprego, não. Nós precisamos resolver o problema da saúde do nosso município. Então, eu finalizo pedindo a todos, suplicando a todos, vamos trabalhar por este objetivo. Já é realidade? É realidade. Vai começar a funcionar em agosto. Mas precisa ser mantido, precisa ser saudável financeiramente. A Câmara precisa destinar recursos para a Santa Casa, assim como o Executivo vai destinar. Esse compromisso eu já ouvi do presidente e de vários vereadores, mas é importante dizer isso para todos aqui. Os municípios da região também precisam ajudar, porque o SUS é universal, não tem como fechar a porta, pôr uma porteira na cidade e falar, não vamos receber paciente da região. O hospital está em Patos de Minas, mas ele não é só para Patos. A Covid veio para mostrar isso. No momento mais dramático que nós vivemos aqui, nós mandamos pacientes para outras macro-regiões de saúde. E hoje, vejam só, nós recebemos pacientes de outras macro-regiões de saúde. Nós estamos com menos de 60% da nossa capacidade em termos de Covid ocupado hoje. É o menor nível de ocupação dos últimos meses. Embora os casos estejam aumentando um pouquinho, hoje já deu uma caída de novo,
mas a ocupação dos leitos, que é o que importa, está no menor nível dos últimos meses. Então, isso nos anima, a vacinação avança, estamos vendo a luz no fim do túnel, e obrigado por essa oportunidade de dizer essas palavras, parabenizar o vereador José Eustáquio pela iniciativa. É importantíssimo, Patos de Minas, estreitar os laços com o governo do Estado, com o governo federal, com os nossos representantes. Patos não pode ser uma ilha. E me desculpem, eu tenho procurado evitar falar certas coisas, mas Patos foi uma ilha nos últimos anos. Nós vamos trazer nesse ano mais de 20 milhões de reais em emendas parlamentares, com a ajuda dos senhores vereadores, inclusive. Se juntar aos últimos anos, por inoperância do Executivo, não chega a esse valor. Se juntar aos últimos 3, 4, 5 anos. Pode conferir lá. Eu me comprometo a corrigir e me redimir se estiver falando em verdade aqui. Mas é disso que se trata. Eleição para deputado? Ah, mas quem que eu vou apoiar? Então eu não vou trabalhar com deputado de fora. Gente, nós estamos aqui para ser vereador e prefeito. Nós temos que trazer o maior resultado possível para o nosso município. Quem vai ser candidato? Em 2022 a gente vê isso. Quem que vai ser apoiado? Depois a gente vê isso. Parabéns, senhor vice-governador, pela trajetória, pela conduta ilibada no governo, pela seriedade de suas ações, em consonância com a atuação do governador. Não vemos briga, não vemos vaidade, um puxando para um lado, outro para o outro. Não vemos isso. Uma equipe extremamente técnica que faz o que precisa ser feito e não faz politicagem. Não vem aqui em Patos de Minas para agradar o Falcão, que é amigo, e anunciar 50 milhões de reais, enquanto outros locais, de repente, estão precisando mais recursos. Eu tenho, sim, as minhas ambições políticas, exerço um cargo nesse momento de prefeito de Patos e quero conquistas para Patos. Mas não é dessa maneira que nós vamos ver Minas Gerais avançar e o Brasil avançar. A gente precisa pensar um pouquinho maior. Essa questão de ficar querendo só puxar para o seu lado, isso não dá certo. A gente já viu aonde isso levou. Endividamos os estados, endividamos os municípios, endividamos a União por conta de politicagem. Está na hora de mudar isso. E o senhor é um desses representantes que pensa diferente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Com a palavra agora o homenageado, excelentíssimo senhor vice-governador Paulo Eduardo Rocha Brant. Boa noite a todas e a todos, em especial o presidente da Câmara, o vereador Ezequiel, José Eustáquio, todos os demais vereadores e vereadoras, meu amigo Falcão, deputado Eli Tarquínio, todas as demais autoridades. É com muita honra que eu recebo essa homenagem e entendo que ela deve ser compartilhada com o governo, a que eu tenho o orgulho de pertencer. É um governo que, como toda organização humana, erra, acerta, mas é um governo de homens de bem, um governo honrado, que procura fazer o melhor dentro da expectativa que animou, inclusive, a nossa candidatura há 2 anos e pouco atrás. Eu costumo dizer, lembrando uma música que está sendo muito tocada, eu esqueci o nome dela, cantada pelo como é que ele chama? O vocalista do Skank, como é que ele chama? Samuel Rosa. Ele diz lá o seguinte: nós miramos na lua e acabamos acertando a estrela. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós miramos na lua. O que era a lua para nós naquela época? O nosso sentimento que nos animou naquela candidatura era o mesmo, meu e o do Romeu. Era um sentimento de indignação por tudo que estava acontecendo no país
e um sentimento também de confiança na política. A política, infelizmente, o senso comum, né, o cidadão comum tem uma imagem péssima da política. Em algumas circunstâncias, até com alguma razão. Mas a política, eu acredito piamente, primeiro, que é uma atividade nobre. E, segundo, que é o único instrumento de transformação da sociedade. Não há outra alternativa. A alternativa à política é a ditadura. E, por melhor que seja o ditador, a ditadura deve ser execrada, né? Então, nós confiávamos, né, de que a maneira de transformar a sociedade, de conduzir a sociedade... Esse é um país, como o Falcão falou, de Patos, quer dizer, Minas Gerais e o Brasil são Estado e país com potencial admirável, né? Absolutamente subaproveitado. O grande causador do nosso atraso é a nossa incapacidade política, incapacidade do sistema político, e aí a sociedade, obviamente, tem culpa, de criar consensos, convergências para transformar o país. Nós temos gente qualificadíssima, temos recursos naturais que não precisa nem de mencionar. Infelizmente, o Brasil e Minas Gerais acabam indo junto, né? Tem mais ou menos uns 20 anos que a gente está estagnado. O nosso país não cresce. Tem voozinho de galinha, pequenos crescimentos que não são sustentáveis. Então, nós temos essa convicção. Acertamos a estrela e caiu na nossa mão esse desafio, né, de assumir o governo de Minas. E a primeira fase do governo, esses primeiros 2 anos e meio, foram muito voltados exatamente para organizar as coisas, né? Ordenar não só as finanças do governo, como o próprio funcionamento do governo, as secretarias, os órgãos de governo. A situação não é ainda uma situação excepcional, mas diria que é uma situação razoável, né? Então, o que nos preside, o que nos move, é exatamente aquele sentimento que eu mencionei, de crença na política. E, infelizmente, o que a gente percebe hoje é que a sociedade, de certa forma, aparenta a aparência de que a sociedade brasileira está participando mais da política, mas ela está participando de uma forma que não é correta, não digo correta, que não é a que condiz com a verdadeira política. É uma participação muito sectária, muito conflagrada, né? As pessoas não estão dialogando, né? Pessoas que têm visões diferentes de mundo, que têm ideias diferentes, infelizmente não estão tendo a possibilidade de dialogar, por vários motivos. E essa é uma responsabilidade da política. A política é o espaço, né, parafraseando o Vinícius de Moraes, é o espaço do encontro e não do desencontro. É o espaço do encontro. Respeitadas as divergências, as diferenças de ideias, de interesses legítimos, né, não dos não legítimos. Então, esse é o espaço da política por excelência. É complexa, né? A atividade política é uma atividade superior, elevada, né? E nós temos que contribuir para resgatar esse sentido da política e fazer com que a sociedade acredite mais na política, né? Não há outra maneira de transformar. E acabar com esses antagonismos, com essas polarizações, com essas dicotomias, né, que não se sustentam entre, por exemplo, a política e a técnica, como se a política fosse o espaço da irracionalidade. Não é, não necessariamente. A política pode, sim, abraçar a ciência, a técnica, né, e dentro de visões diferentes, a visão da política, considerando as ideias, as divergências, as realidades locais, regionais, interagir com a técnica, com a ciência,
com abordagem racional e construir soluções que sejam tecnicamente boas e que sejam politicamente viáveis. Uma frase que eu gosto muito do ex-governador Hélio Garcia, que eu tive pouco contato com ele, mas tem uma frase que eu gosto muito, ele dizia o seguinte: quando ele pedia algum assessor ou algum secretário para resolver um problema, para trazer uma solução para algum problema, e essa pessoa, esse secretário, esse assessor, levasse só uma alternativa, ele falou assim: eu demito essa pessoa. Aí alguém perguntou: por que, governador? Porque ele está decidindo por mim. A política é que vai decidir. Eu quero ouvir soluções. Em qualquer situação, em quase todas, é possível você levantar 2, 3, 4 ou 5 alternativas tecnicamente boas, e é no campo da política, é na dimensão da política que a melhor solução vai surgir, baseada numa análise prévia técnica. Isso vale até para empresas, por exemplo. Eu tive muito contato, na época que eu trabalhava na Cenibra, eu falava isso muito para o nosso diretor financeiro. Eu falei: olha, você é uma pessoa fundamental na empresa, e nós temos que te ouvir muito, mas você nunca vai dar a palavra final. Porque se eu for ouvir a palavra final, e falo também com o nosso Gustavo, nosso secretário, o secretário da Fazenda não pode dar a palavra final, porque a palavra final dele é sempre uma palavra com um viés técnico, apenas financeiro. Qualquer pessoa que responde pela área financeira de qualquer organização vai ser sempre contra a saída de caixa e sempre a favor da entrada de caixa. Então, muitas vezes, você tem que contrariar a posição do financeiro. Olha, você é conservador demais. Eu estou te escutando, mas analisando todos os ângulos da questão, a solução é: eu vou ir contra a sua opinião. Essa é a verdadeira política, porque as empresas fazem política também. Em várias circunstâncias, uma empresa tem que escolher entre 4 ou 5 alternativas, que são analisadas tecnicamente. Você não vai não vai adotar uma solução que seja inviável e absurda tecnicamente. Mas, dentre as soluções viáveis, qual a melhor? Esse é o espaço da política, do entendimento, do diálogo. Então, não há esse antagonismo entre a política e a técnica, entre o mercado e o Estado. Eu me considero uma pessoa liberal, sou francamente favorável a que tudo que a gente puder transferir para o empreendedor privado, que o Estado deva transferir. Agora, ao Estado cabe um papel insubstituível em algumas atividades, na área da ciência e tecnologia, na área da saúde, na área da educação, em várias áreas. Precisamos de Estado, mas de um Estado público e de um mercado livre. Quer dizer, não é um ou outro, é um e outro. É a política e a técnica. É o Estado e o mercado. São duas instituições que a sociedade humana foi construindo ao longo do tempo. O Estado democrático de direito e o sistema de mercado ou o capitalismo. Não há também antagonismo entre crescer a economia e reduzir a desigualdade. Na década lá de 60, 70, quando o Delfim Neto era ministro da Fazenda, ele foi infeliz quando ele disse o seguinte: quando cresceu o bolo, a famosa teoria do bolo, quando as pessoas iam criticar, o país estava crescendo muito, a taxas absurdamente altas, 8%, 7% ao ano, mas a desigualdade estava aumentando. Ele dizia o seguinte: não, é a teoria do bolo, eu tenho que crescer o bolo, fazer o bolo e depois dividir o bolo. Isso é absolutamente incorreto. Se você cresce sem olhar o problema da desigualdade, lá na frente você não vai conseguir distribuir. São duas atividades paralelas, conjuntas, não há um antagonismo entre isso. É uma tendência de mentes preguiçosas quererem simplificar demais. É uma coisa ou outra. Não, são os dois. A realidade é complexa, como dizia o nosso Eli Tarquínio. É complexa.
Então, para encerrar, então, quero dizer que estou muito envaidecido, muito honrado, e, mais uma vez, entendo que essa é uma homenagem a um governo que as pessoas podem, às vezes, concordar, às vezes discordar. Eu mesmo discordo de algumas coisas, mas democraticamente reconheço e, por lealdade, sempre expresso ao governador, que é a palavra final, obviamente. Divergências são fundamentais para que a gente possa crescer. Então, a gente não pode cercear a divergência. Nós temos que incentivar as divergências desde que elas se manifestem de maneira civilizada, de maneira respeitosa, porque toda ideia, em princípio, ela deve ser respeitada. Então, mais uma vez agradeço a Câmara, me sinto muito feliz, tenho já uma relação muito antiga com Patos, assim, antes de conhecer Patos, eu tinha uma relação muito afetiva com Patos, porque um grande amigo meu, companheiro de BDNG, de longa data, quando eu entrei no banco, ele já era gerente do banco, era um patense, o Bernardo Rubinja de Queiroz, torcedor do Mamoré, e ele sempre que vinha para cá, ele falava, estou indo para Paris de Minas, E ele vinha para cá e era o maior propagandista de Patos lá na nossa época lá de BDMG. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero honrar esse diploma de cidadão patense, que eu recebo hoje com muita alegria. Muito obrigado. Encerrando a fase de pronunciamentos, irá se pronunciar agora como orador oficial, em nome da Câmara Municipal, o vereador autor da homenagem, José Eustáquio de Faria Júnior. Bom, depois de tantos discursos calorosos, do nosso prefeito, do nosso vice-governador, a minha missão aqui é justamente fazer uma singela homenagem ao nosso vice-governador. Então, desde já, inicio cumprimentando ao excelentíssimo vice-governador do Estado de Minas Gerais, o Paulo Brant, na pessoa a quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Isso nos honra muito, eu falo isso em nome da Casa Legislativa, da Câmara Municipal de Patos de Minas, ter a presença de pessoas tão valorosas para o nosso município, aqui presentes nessa noite hoje. Pois é, tá vendo? O Montesquieu, que foi aquele pensador francês que criou essa teoria dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, para ele, o poder mais importante é o parlamento, que é o poder que, de fato, representa, porque o executivo, de certa forma, você escolhe aqui você tem toda a representação das maiorias e das minorias. Ele diz o seguinte, democracia não é só o regime onde prevalece a maioria, é isso também, respeitando-se a minoria, senão não é democracia. Democracia é a maioria que respeita a minoria. Então aqui é a casa do povo mesmo. A casa do povo. Bom, eu inicio a minha fala, vice-governador, ressaltando que eu vivo falando que eu não sou político, eu estou vereador, Na verdade, eu sou advogado e, diante das inúmeras mazelas e desencontros que eu visualizava sempre, eu decidi colocar meu nome à disposição e, bom, eu entendo que é uma bênção. Fui eleito, pela primeira vez, coloquei meu nome à disposição, fui eleito, e eu venho desenvolvendo um trabalho. Eu tenho pouco tempo, são só 4 anos,
Então, eu tento contribuir ao máximo. E todos os dias eu me visto, né, de coragem, de empenho e de muita gratidão por todos aqueles que me escolheram para os representar. E eu entendo que esse caminho eu devo seguir até o fim desse mandato e com certeza agregar muita coisa à nossa sociedade, à nossa comunidade. Bom, continuando, né, essa mesa composta por pessoas queridas e que somente acrescentam ao cenário político municipal e estadual, eu não posso deixar de cumprimentar os servidores da casa, né? Nós estamos trabalhando muito, hoje teve CPI, todos trabalharam e tivemos oitiva na CPI aqui, e eu agradeço a todos também, né, pelo carinho em que organizaram tudo, né, para receber o vice-governador e as autoridades. Eu agradeço também a imprensa presente. E hoje é uma noite de homenagens, né? Apesar do discurso caloroso do nosso prefeito, com razão total. O meu discurso, vice-governador, é para simplesmente homenageá-lo, né? Com muita alegria, finalizamos essa noite homenageando um grande homem, o qual eu sempre acompanhei, e fiquei muito feliz quando a chapa Romeu Zema e Paulo Brandt disputaram a eleição e foram eleitos e venceram, né? Sempre acompanhei o trabalho, o desempenho, né? E nesse sentido eu digo com muita satisfação que Minas Gerais tem gestores que jamais poderão ser comparados a outros. Pois sabemos que representar a população é uma luta dia após dia. Ressaltando em absoluta certeza de que sempre fazem e farão o que for necessário, pensando no bem dos mineiros. Representações essas que incluem pessoas justas, excelentes decisões e execuções efetivas. E isso reflete em todo o estado de Minas Gerais, vice-governador. E aqui em Patos também. Essa valorosa Câmara Municipal foi muito renovada, teve uma renovação enorme e juntaram a renovação, aqueles que entraram com foco de querer contribuir o máximo, com a experiência dos que foram reeleitos. Eu ressalto ainda que a nossa Câmara Municipal nunca se teve em Patos de Minas uma Câmara Municipal tão ativa e efetiva em suas ações. Bom, aproveito então para saudar de maneira muito especial o excelentíssimo vice-governador do Estado de Minas Gerais, o senhor Paulo Eduardo Rocha Brandt, presente, né, nesta noite, por iniciativa minha e de meu gabinete. Bom, ele recebe hoje o título honorífico de cidadão patense. E para isso a gente deve falar de Patos e de Minas Gerais, de forma bem singela, vice-governador e demais presentes. Falar de Minas Gerais para mim é fácil, né? Ou a expressão correta seria o melhor estado do Brasil. Nós vivemos no melhor estado do Brasil. Todos aqui sabem que o mineiro tem um jeito único de ser e receber. Representamos riquezas e acolhimento. Quando me refiro a riquezas, não quero enfatizar apenas valores materiais. Temos uma herança extremamente especial e que deve ser aproveitada e zelada por todos nós e pelas próximas gerações. Poderia citar inúmeras. Somos contemplados por lindas cidades, paisagens incríveis, pessoas acolhedoras, comidas deliciosas, entre tantas outras vertentes
inclusive da cultura mineira. Se tratando de Patos de Minas, na esfera municipal, seus 129 anos de uma linda história e crescimento dia após dia, e que vive hoje o momento mais especial e marcante de sua história, composta por um grupo político que propõe mudança e demonstra com muita clareza e esperança para o povo patense. Hoje nós temos, vice-governador, eu posso falar isso, né? Eu sei que algumas pessoas podem não concordar, mas nós temos as melhores representações políticas no âmbito do poder executivo, na pessoa aí do nosso querido prefeito Luiz Eduardo Falcão, da vice-prefeita Sandra Gomes, e também no poder legislativo local. É inegável que a nossa cidade carrega consigo marcas de um município considerado polo da economia regional. Como disse o prefeito Falcão, Patos de Minas, ela é protagonista regional, tornando nossa terra um sucesso econômico e social. No agronegócio não é diferente. Somos destaque em produção de diversos grãos, e não é à toa que somos conhecidos e nomeados com muito orgulho a terra do milho. Mas afirmo, nenhum outro motivo me encanta mais que ser daqui, ter nascido aqui e ser filho de produtores rurais, que pertencer a um lugar onde reina a simplicidade do nosso povo. E aqui eu abro umas aspas. Como eu disse anteriormente, hoje nós tivemos oitiva na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu fui escolhido entre os membros da CPI para ser o relator dessa CPI. É uma CPI para investigar e elucidar algumas denúncias e reclamações acerca da Companhia de Saneamento, né, a Copasa, que presta serviço em nosso município. E nessa semana, nós ouvimos o ex-deputado estadual, ex-prefeito de Patos de Minas, ex-vice-presidente da companhia, foi em 2014, e quando eu questionei a ele sobre o papel de vice da companhia e quais foram as atitudes tomadas como vice e que ele poderia, né, sabendo dos problemas que Patos de Minas encontrava em relação ao serviço prestado pela Copasa, o que ele poderia fazer? E ele nos respondeu que vice não faz nada, que vice é só uma figura que pode representar ou não o presidente, no caso, né? E aqui hoje eu deixo clara essa fala dele, porque eu discordo totalmente e cito 3 exemplos de atitudes e de representatividades valorosos no nosso município e em nosso estado. Em nosso município, nós temos uma vice-prefeita efetiva em suas ações, representativa, que ajuda o município em tudo que pode, que é a nossa Sandra Gomes. Eu cito ainda que sou vice-presidente dessa casa, ao lado do meu companheiro, né, Ezequiel Macedo, e exerço junto a ele um trabalho participativo, responsável e efetivo. E dou mais um exemplo de que a fala do
ex-vice-presidente da Copasa, Elmiro Nascimento, estava errada, que é citar o vice-governador do estado de Minas Gerais. E eu posso falar isso com extrema segurança, porque eu o acompanho e sei do valoroso, efetivo, responsável serviço que Vossa Excelência presta para nosso estado de Minas Gerais. Finalizo dizendo que é com muito orgulho que nessa cerimônia entrego o diploma ao senhor Paulo Brant, vice-governador do estado de Minas Gerais, agora não só em palavras, mas recebendo e sendo intitulado oficialmente o mais novo cidadão patense. Muito obrigado a todos. Pedimos ao homenageado que logo após o encerramento desta sessão permaneça aqui à frente da mesa de honra para que seja feita a foto oficial da entrega do diploma com os demais vereadores. Agradecemos aos presentes pela participação nesta cerimônia, em especial ao agraciado, às autoridades, aos servidores e assessores da Câmara Municipal e à imprensa. E dou por encerrada esta sessão solene de entrega do título honorífico de cidadão patense. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.